Boa tarde! Estou aqui para nós fazermos uma live em plena tarde. Eu não me lembro que eu já fiz live neste horário, 20 para 1 da tarde, no dia 18 de maio de 2026. Mas hoje eu estou aqui, 20 para 1 da tarde. Eu senti um toque muito forte de Deus. Eu estou aqui na minha casa, já almocei e me encontro assim muito grata a este Deus maravilhoso. E por isso me deu um desejo tão grande de entrar aqui, louvar a Deus com hino, falar no precioso nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nessa segunda-feira, 18 de maio de 26, às 20 para 1 da tarde, eu estou aqui para agradecer a Deus, para agradecer por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, até mesmo na vida de vocês, porque é um compromisso que eu tenho com vocês, fazer minhas lives para glorificar e exaltar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E poderia eu estar descansando, mas é muito mais precioso para mim, é muito melhor para mim eu estar aqui, diante desta tela, para poder proclamar, falar das doçuras de um Deus eterno. Falar neste início de tarde das grandezas de um Deus eternal. E eu quero desejar a você, Vilma, que foi aqui a primeira que entrou, Vilma Pereira, que Deus abençoe você, Vilma, sua família, a Bruna, com o esposo dela, estou orando por eles. Que Deus abençoe vocês, toda a sua família, Vilma. E vocês estão ouvindo no fundo aqui, né? Tocando esse louvor. E eu quero que vocês ouçam agora esse louvor completo. Amém? Completo. Desde o início. Isabela Cristina, bom dia, minha querida, paz do Senhor. Olha esse hino que lindo que é. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calma anunciar. Ana Luísa, bem-vinda. Vigia e ora o coração pequeno. Um temporal pode abrigar. Está nos avisando, vigiemos, oremos, busquemos. Este é o dia que o Senhor nos fez. A Ele toda a honra e toda a glória. Mas não esqueçamos que temos um inimigo. E este inimigo que chama Satanás, ele odeia ver nós felizes. Ele odeia ver o nosso sorriso no rosto. Ele odeia, porque ele já é designado para o inferno. Mas para nós, tem a esperança de uma vida eterna. Olha a letra deste hino. Escute. Aleluia. Olha a letra deste hino, amados. Aleluia. Após os seus militares
presença de Deus. É dia de vigiarmos. A Bíblia fala mesmo que tem um dia que nós temos que vigiar mais. E hoje é um dos dias. Passemos mais em oração. Passemos mais vigiando, em contato com Deus, neste dia de segunda-feira, 18 de maio. Vamos estar em comunhão com Deus. Porque não se esqueça, acima de tudo e de todos os deuses, o nosso Deus Criador cuida de nós. Mas quando Deus fala, vigia, e hoje desde manhã, Deus está falando comigo. Vigia, filha, clama pelo sangue de Jesus, clama pelo meu sangue. Desde cedo eu já percebi, senti. Deus tocou em mim e disse: vigia, filha. Cobre a sua família de oração. Alabacantará, Surianda. E é isto que eu estou fazendo. Desde a manhã, quando eu fui colocar o meu lixo ali na rua de manhã, eu vi algo, eu senti algo. Depois eu fui no mercadinho para me comprar algumas coisas, alimentos. Vi outra coisa e o Senhor disse: vigia, fica alerta, clama pelo meu sangue, porque o meu sangue tem poder para te livrar da morte. Meu sangue tem poder para livrar do laço do passarinheiro. Sobre meu sangue tem um poder. Alamaná, Surianda. Vamos vigiar, sim, e orar. Neste dia é um aviso para você. Você crê? Vigia mais neste dia. Ora mais neste dia. Abra mais o seu desejo de estar com Deus neste dia. Não é coisa da minha cabeça, não. É Deus. Desde manhã eu já percebi que este é um dia que nós temos que vigiar, e muito, mas muito, viu? O Senhor é aquele que quer que nós vigiemos e oremos. Aleluia. Vou estar orando sim, Ana Luísa. Olha, novamente, mais uma vez um hino alertando você, nos alertando. Olha lá. Embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. De repente, bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Esta é a palavra para nós hoje. Vigiai e orai. E quando Deus avisa, Ele conhece as potestades que estão lutando contra nós, as potestades malignas. E hoje é o dia. Vamos vigiar, pedir para Deus a presença dEle conosco e com a nossa família, com a nossa casa. Amém, amados? É sério? É Deus que me mandou entrar aqui. Vigiai e orai. Vigiai e orai. No dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor de Deus e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em sua mão a dor. Entregue a Deus a dor, entregue a Deus a sua dor. Vigiar e orai, e sem cessar, vigia a cada instante. Ó, o inimigo, ele ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante.
Aleluia. Bem de manhã, e sem cessar, vigiar e orar. A palavra de hoje é para você, é para mim, é para quem você compartilhar. Vigia, que tem dia. A Bíblia fala sobre o dia mau. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fala sobre o dia mau. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vou desligar, porque eu sinto agora de falar algo. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais suportar no dia mau. Amados, tem gente que não acredita nisso. Tem gente que fala, que nada, esses crentes vivem falando no diabo. Eu sou uma pessoa que não gosto de falar nele, não porque eu tenha medo dele, mas eu tenho um Deus que tem que ser mais falado do que o diabo. Esse Deus que eu sirvo, esse Deus que me fez, esse Deus, ele tem que ser falado. O diabo não tem que ficar falando no nome dele a toda hora. Mas há o dia, Efésios 6:10, está lá na Bíblia, que é para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Então não é eu que estou falando, não é a irmã Lisete que está inventando. Está lá na palavra, eu só não vou abrir agora porque a Bíblia está ali. Eu não vou me levantar daqui, mas procure Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, e veja lá. Lá está escrito todas as armaduras que nós temos que pedir a Deus no reino espiritual. É uma armadura espiritual, não é uma armadura como se fosse dos soldados, das autoridades legais, os policiais, ou aquele que tem o seu trabalho de vigiar a cidade. Não é essa armadura. Não, dos guerreiros. Aquelas armaduras que tem até o escudo. Não é essa armadura terrena. O que Deus quer falar para nós, para mim, para você neste dia, é nos revestirmos da armadura de Deus, para que nós possamos suportar o dia mau. Se a Bíblia fala isso, e foi Paulo que escreveu, o apóstolo Paulo que escreveu Efésios. E se o apóstolo Paulo escreveu isso inspirado pelo Espírito de Deus, eu creio. E sei que quando Deus fala, é para avisar, é para alertar, é para confirmar que temos que buscar mais de Deus. Porque existe o dia mau, viu? Alguém diz, com Deus tudo dá certo. Dá. E como dá? Como dá? Eu sou a primeira da fila a gritar, com Deus tudo dá certo. E dá mesmo. Só que tem hora que Deus requer algo de nós. Nem sempre Deus tem para dar, mas tem para pedir às vezes para nós. Nem sempre Deus só tem para dar, para receber. Nem sempre Deus tem para dar. Às vezes Deus tem a nos pedir. E hoje Ele pede. Eu não tenho dúvida, para mim e para você. Vamos clamar por nós, pela nossa casa, pelos nossos pertences. Vamos clamar pela nossa família. Desde cedo hoje Deus tem falado comigo, clame muito por você, Lisete. Clame muito pela sua família, Lisete. E Deus colocou no meu coração este hino, que é muito antigo. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, ô coração pequeno, um temporal de repente pode abrigar. Não é para fazer medo, é para que você esteja mais aos pés de Deus. É que para você crer que existe um inimigo, sim. Eu não dou o gosto de glorificar o inimigo. Ele já é um derrotado, ele já é um determinado para o inferno. Ele não tem poder para aquele que tem o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós temos que vigiar. Ele está ao nosso derredor,
porque ao redor de nós está o anjo do Senhor. Mas nem por isso nós vamos ficar assim, ó, e levar a vida de qualquer jeito. Hoje é o dia, revistamos da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Porque tem dia que já começa mostrando para você que o inimigo está querendo uma brecha para entrar na sua vida. Tem dia que o inimigo entra querendo, por um buraquinho, por um descuido nosso, ele quer entrar por ali. E João 10:10 fala que o ladrão, que é Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu creio em Jesus de alma, de coração. Creio em Jesus, ele é tudo para mim. Mas a palavra dele nos alerta: vigiai e orai. Primeiro é vigiar, primeiro é ficar alerta. E ore, peça para Deus a presença dele na sua vida. Peça para Deus olhar com os 2 olhos de fogo que Deus tem sobre a sua vida. Peça para Deus olhar com os 2 olhos de fogo na sua família. Para que o inimigo não tenha poder de entrar por uma brechinha, que podemos dar brechinha. Que somos pecadores, falhos, errantes, fraquinhos. Mas poderoso é Deus para nos ensinar. Mas ele ensina para aquele que pergunta para ele. Ele ensina para aquele que busca ensinamento nele. Deus ensina para aquele que ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, pelo menos escuta a pregação da palavra de Deus se você não lê a Bíblia. Mas busque ler a palavra. Ela é a tua salvação, a palavra de Deus. Então, neste dia, eu senti desde manhã. Aconteceram coisas assim que eu só fui observando. O Espírito Santo me fez observar. Porque eu não sou essa bichona, eu não sei tudo. Mas quando você já levanta clamando pela presença de Deus dentro de você, na sua vida, ao seu redor, você começa a ouvir a voz de Deus. Você começa a entender o que está acontecendo. E eu percebi que hoje é um dia onde o inimigo realmente ele está furioso. Eu não gosto de falar nele. Eu acho que a pregação nós temos que falar mais de Deus. Mas tem momento quando Deus manda alertar, que é o caso de hoje, é o caso desta live. Vigia e ora o coração pequeno. Porque de repente um temporal pode te pegar desprevenido. Ai, irmão, você está desejando mal? Não é eu, é Deus que está avisando nós, gente. Ou você não acredita que Deus avisa? Como já disse e repito, eu não gosto de pregar falando no inimigo, falando em Satanás. Ele já é um derrotado. Só que Deus fala, vigia aí, ora, está na Bíblia. E está lá em Efésios 6:10, que é para nos revestir para o dia mau. Então vai ter o dia que as coisas vêm, parece que pega desde cedo. Mas não é para você chorar, não é para você correr, não é para você ficar com medo, não é para você deitar e esconder a cabeça embaixo da coberta. Não! Ou de pé, ou sentado, ou de joelho, que é o melhor. Vai falar com Deus e diga: Jesus, me cobre com teu sangue, a minha casa, os meus pertences, o meu carro, a minha família. Cobre com teu sangue nesta hora, Jesus. E quando nós clamamos a Deus, Deus fecha. Deus fecha todas as brechas que existem em nossas vidas e nos nossos familiares. É você que pode abençoar o seu familiar. Porque às vezes as suas filhas, seus filhos, seus netos não são de buscar a Deus. Mas se tem uma avó que busca, uma mãe que busca, um pai que busca, esta família é abençoada. Por isso que eu digo, ore pelas suas famílias. Famílias de vocês é os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, vocês que têm tataranetos, seus genros, suas noras, tudo essa é a tua família. Porque existe a família de sangue, de um sobrenome. Mas existe a família que gerou através de mim, que são minhas filhas. Meus genros casados com as minhas filhas. Meus netos que são da minha filha e do meu genro. Minha bisneta, que é do meu neto e a companheira dele. Então você tem que orar, tem que acobertar a sua família com o sangue de Cristo, com o clamor.
Nesse dia Deus me levantou nesta live para dizer: alerta, tu que dormes, espiritualmente falando. Alerta você que está num sono da indolência. Acorda você que faz tempo que não busca mais, não ora mais, não fala mais com Deus de coração e de alma. Nesta manhã, 18 de maio de 26, Deus me trouxe aqui para dizer: acorda mulher, acorda homem, acorda jovem, acorda senhor e senhora. Hoje é o dia de nos revestirmos da armadura de Deus, porque a Bíblia ela nos afirma: tem um dia mau sim, tem um dia em que o inferno se levanta, mas como, irmã Lisete? Com permissão de Deus, porque Deus quer fazer alguma obra. E a primeira obra que Deus quer fazer em mim e em vocês é buscarem muito mais a Deus do que você já tem buscado. Fale com Ele, fale com Deus, ore a Ele, clame a Ele. Ainda bem que Deus avisa, porque a Bíblia fala que Ele não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Nada. E eu sou testemunha disso com 41 anos de ministério. Fora o ministério que eu tive quando eu era da Presbiteriana Independente, que já trabalhava na obra. Na verdade, eu tenho 50 e poucos anos de trabalhar para Deus na obra. Mas no reino, no ministério pentecostal, agora em julho fará 41 anos que eu trabalho no ministério pentecostal. Então nós temos que não ficar dando glória para Satanás, não. Mas quando Deus fala: avise o meu povo que se convertam ao meu nome, que desçam na minha presença, que saiba que só eu posso livrá-los da morte, que saibam que só eu posso livrá-los de laços do inferno. Avisa eles. Eu estou aqui como atalaia. Eu estou aqui como instrumento de Deus para falar para você, para todos nós. Enquanto eu prego para você, também prego para mim, que é o meu primeiro ouvido. Primeira a ouvir é eu, o meu ouvido está aqui, ó, a distância, ó. A distância. Sai daqui, ouve aqui, desce aqui. E pedir para Deus para me cumprir o que Ele está falando comigo. E peça a Deus que você cumpra, obedeça o que Deus está falando contigo nesta manhã. Ele está apenas te livrando do mal, Ele está te alertando, Ele está dando vigilância para você. Ele está dizendo: sou eu que vou livrar de todo o levantamento de Satanás contra a tua vida, contra a tua família. Até contra o nosso ministério, às vezes, Satanás e os seus demônios se levantam. Mais uma vez eu repito, não gosto de pregar falando o nome dele, porque ele já é um derrotado. Deus já derrotou, Jesus já derrotou ele na cruz do Calvário. Mas não podemos ignorar os astutos ardis, as setas malignas que ele lança, porque isso é bíblico. Ele lança as setas malignas, ele procura, fica rodeando em derredor de nós, procurando uma brecha, uma falha, uma abertura espiritual para eles entrar e arrasar. Hoje, a live de hoje é: desperta tu que dormes. Acorda você que está morno. Aquele que não está nem no mundo e também não está totalmente na presença de Deus, está morno. E a Bíblia diz que o morno, Deus vomita. Deus vomita da boca dele. É forte esta palavra, mas ela existe. Está lá na Bíblia. Então que neste dia de segunda-feira, 18 de maio de 26, às 13 horas, certinho, nós estejamos aqui aprendendo com o Espírito Santo e obedecendo o Espírito Santo. Depois ninguém venha dizer: ai, aconteceu, porque você não vigiou. Fique alerta. Fique orando mais ligada com Deus. Fale menos. Pare de murmurar, pare de falar besteira. Pare de falar palavras que não se devem falar. Para de criticar, para de xingar, não deis lugar ao diabo. Ele quer uma brecha para entrar. Então vamos nos revestir da presença de Deus, da armadura de Deus sobre nossa vida espiritual. E sobretudo o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. É pela fé.
Você vence pela fé, você crê pela fé. Você vê as coisas mudando, acontecendo do jeito que Deus quer, pela fé. Não tem outro jeito. Tudo acontece pela nossa fé em Deus. E ele bate o carimbo quando ele vê que alguém crê e obedece. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Mas preste atenção. Fica mais ligada hoje, hein, mulher? Em homem, em jovem, em senhora, idoso. Fiquemos mais ligados. Eu quero que Deus me ajude a ficar mais ligada hoje, porque a palavra veio assim, ó. Desperta tu que dormes. Tá bom? Eu não gosto de falar, repito, de Satanás, porque ele já é um derrotado. Mas quando Deus fala, avisa meu povo para tomar cuidado, aí eu estou apenas obedecendo e com muita vontade de obedecer. Falando aquilo que Deus está mandando eu falar. Hoje é o dia de vigiarmos. Quando chegarmos à noite e formos dormir, nós vamos dizer graças a Deus pelo grande livramento. Eu já vi hoje para mim 2 livramentos. É por isso que eu estou falando. Deus falou comigo. Lisete, vigia muito hoje. Hoje o inimigo está na mira. Certo? A maioria dos dias, Deus não deixa o inimigo nos atacar. Mas tem hora que Deus permite, porque é tudo com permissão dele. Para nós aprendermos, para nós crescermos mais ainda no entendimento daquilo que Deus quer para nós e na obediência, porque na obediência há grandes vitórias, há grandes livramentos. Tá bom, meus amados? Fiquem todos com Deus. Momento de reflexão, em plena segunda-feira, né? Louvado seja Deus. Obedeça essa palavra, meus amados. Obedeça, gente. Não sou eu que quis pregar. Desde que eu saí colocar o lixo lá fora cedo, Deus já começou a falar comigo. Hoje é o dia de vigilância. Olha a ira do inimigo contra você. Na hora que eu fui pôr o lixo fora, eu percebi uma ira muito grande do inimigo. E eu vim para dentro já agradecendo pelo grande livramento. E depois, mais tarde, eu vi uma outra coisa. Algo que eu tive que guerrear no reino espiritual. E novamente eu entro para dentro de casa e falando, Deus, eu te agradeço, porque no teu sangue tem poder para me dar vitória. Clamemos. Ele nos ouve. E ele nos responde. E ele nos livra. Não tem que ter medo. Só tem que obedecer. O medo não é de Deus. Mas obedecer vem da vontade de Deus. Tá bom? Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Toda honra, toda glória seja a Ele. Deus, eu te agradeço, Pai, por esta live, por esta manhã maravilhosa. Agora já é tarde, Pai. Te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou, por isso estamos alegres. Te agradeço pelo alerta que o Senhor nos deu, que nós possamos orar mais hoje, estar mais íntimos contigo. Claro, Senhor, que não é só hoje. Mas hoje, Pai, é como que o Senhor está alertando, Pai, a todos que entrarem nesta live, a todos que ouvirem, a tantos quantos esta live chegar. O Senhor está avisando e que todos creiam e obedeçam e vigiem mais, a começar de mim. Dá-me mais vigilância ainda, dá-me mais obediência ainda. Me ensina para que eu possa proclamar a tua vitória na minha vida, na minha casa, na minha família, em todos os pertences da minha família. Em nome de Jesus, abençoa todos, livra todos, queima todo mal, em nome de Jesus. Faz assim com a sua mãozinha em atitude de recebimento. E o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com a nossa família, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam comigo, amém! Toma posse da vitória. Amém! Glória a Deus. Até a próxima!